E aí, eu trouxe essa imagem para vocês e eu quero saber se vocês sabem a que tipo de relevo ela se refere. Olhando para ela, a gente consegue observar que existe aqui nessa parte superior uma elevação do terreno e na parte superior nós temos aqui uma área mais plana, né? Então, novamente aqui nós temos uma elevação do terreno e depois uma parte superior mais aplainada. Esse tipo de relevo, ele é classificado como um terreno antigo, basicamente plano, que fica situado em altitudes superiores aos terrenos vizinhos, né? Então a área vizinha é mais baixa e a parte superior dele é mais elevada, ok? E foi formado na era pré-cambriana. O que seria essa era pré-cambriana? A gente vai ver mais para frente que existe o chamado tempo geológico, que a gente vai ver que a gente divide a evolução do desenvolvimento do planeta Terra em eras. E mais lá na frente, sem dar muito spoiler, a gente vai trabalhar sobre isso. Esse tipo de relevo, a gente chama ele de planalto, ok? E esse relevo? Como que vocês definiriam ele? Ele é classificado como uma superfície, em geral plana, de baixa altitude. Suas altitudes não ultrapassam os 200 metros em relação ao nível do mar. E ele é formado a partir de processos erosivos ao longo do tempo geológico. Esse tipo de relevo é muito comum naquelas áreas onde a gente tem essa vegetação mais aplainada, uma vegetação de gramínea, e a gente chama ele de planície. Esse próximo tipo de relevo aí, eu quero que vocês observem essa parte onde existe essa espécie de represamento, né? Essa água represada, essa formação de lagos aí, né? São classificados como terrenos baixos em comparativo aos terrenos ao seu redor e foi formado na era Cenozoica no tempo geológico. Nós damos o nome a esse tipo de relevo de depressão, ok? Nessa imagem a gente consegue observar como que nós classificamos os relevos continentais, né? Que é o que a gente está trabalhando nesse momento. Então, aqui nós temos o que a gente chamou de planície. Se vocês observarem, ó, é exatamente aquilo que a gente falou. Uma área mais plana do que o relevo ao seu entorno e que não está situada acima de 200 metros de altitude em relação ao nível do mar. O nível do mar, ó, é essa linha aqui, marcado por essa linhazinha pontilhada aqui de azul, né? Então, aqui a gente tem o mar. O nível do mar é justamente a altura desse mar, né? O planalto, como nós vimos anteriormente, ele é um tipo de relevo onde a sua parte superior ela é mais alta do que o que está ao seu entorno, né? Forma essa espécie de mesa, né? Em algumas literaturas vocês vão encontrar a comparação do planalto com uma mesa. O planalto ele também já foi chamado por platô. Antigamente era assim que era chamado. E aí nós chegamos às depressões, né? A depressão enquanto relevo, ela vai se referir a uma parte do relevo que está situada numa região, numa área mais aplainada do que o seu entorno, né? Então, no entorno a gente tem um relevo mais alto e aqui onde a gente tem, de fato, a depressão é essa parte mais baixa, né? E aí nós temos dois tipos de depressão: a depressão absoluta e a depressão relativa. Observando, como que a gente poderia diferenciá-las? Só pela observação. Vocês repararam que na depressão absoluta nós estamos falando de uma área mais baixa do relevo,
só que ela é tão baixa que ela fica abaixo do nível do mar. Já numa depressão relativa, esse relevo ele é mais baixo, mas ele ainda está acima do nível do mar. Então, isso vai diferenciar uma da outra. As depressões absolutas, então, recapitulando, são aquelas depressões que estão abaixo do nível do mar. E as depressões relativas são aquelas que estão situadas acima do nível do mar. Pegaram essa diferença? Os planaltos no mundo. A gente viu que existem os planaltos brasileiros, que o Jurandir Rois vai trabalhar, mas eu queria elencar para vocês os principais planaltos do mundo. Então, nós temos aí o planalto mais alto que nós temos é o planalto do Tibete, que está localizado na China, o planalto do Deccan, na Índia, planalto do Colorado, nos Estados Unidos, o planalto da Etiópia, que está localizado na África, e nós temos o planalto brasileiro aqui na América, né? O nosso planalto brasileiro. Essa imagem aí é o planalto do Tibete, ok? Essa imagem, vocês sabem de onde é? Que cidade é essa? Fácil, né? Essa daí é uma cidade conhecidíssima por vocês, a cidade de Nova York, que a gente observa em vários filmes, em várias séries, né? Que a gente assiste aí na TV. A cidade de Nova York localiza-se numa planície de inundação entre o rio Hudson e o Oceano Atlântico e é bastante vulnerável a inundações, né? Existem várias pesquisas que apontam que numa possível elevação do Oceano Atlântico, a cidade de Nova York seria inundada. Então, nós temos alguns filmes que mostram isso, né? Aquele filme A Falha de San Andreas mostra um pouquinho sobre isso, um cenário catastrófico em que a cidade de Nova York ela é imediatamente inundada a partir da elevação do nível do mar, né? E aí, pela imagem, a gente consegue ver como é um relevo de planície, né? E essa imagem, vocês conhecem? Vocês sabem onde é esse lugar? Então, vamos dar uma pista aí para vocês. Ele fica situado no Oriente Médio e banha a Jordânia, Israel e Cisjordânia. Encontra-se a 392 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e é o ponto mais baixo do planeta Terra. É um lago formado por represamento das águas do Rio Jordão numa depressão absoluta. Lembra que a gente falou sobre depressão absoluta? Então aqui, ó, ele está abaixo do nível do mar. O Rio Jordão, ele é um rio rico em sais minerais. Então, dessa forma, quando há um represamento, por outros fatores além desse, existe uma concentração elevadíssima de sal nesse lago. E aí a gente vê nessa imagem duas crianças boiando, porque esse mar, a gente vai ver que ele possui o nome de mar, já dei um spoiler para vocês, as pessoas não conseguem afundar, porque a concentração de sal é muito elevada, né? Por isso ele recebe o nome de Mar Morto. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Mar Morto é de fato um lugar onde não há vida, porque nenhum animal, nenhum vegetal consegue sobreviver aos altos teores de sal encontrado aí nessa região, ok? E é isso, galerinha. Obrigada e até a próxima.